Olá, seja bem-vindo, meu irmão. Deus lhe guarde, você e sua família. Nós estamos nessa série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. Então estou pegando capítulo por capítulo, vamos passar todo o livro, mas sempre trazendo a compreensão espírita para você e compreendendo. Nesse capítulo aqui, porque é muito importante entender isso para entender por que eu falo assim. A mediunidade sempre existiu, só que a mediunidade, a partir do Cristo, a partir do fenômeno Pentecoste, ela passa a ser uma mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. E a mediunidade, quando o Espiritismo chega, porque o Espiritismo apareceu no ano 1857, é garoto ainda, ele chega trazendo um caminho filosófico para a humanidade, mas também explicando esse lado moral, religioso, de uma forma científica. Por isso que o Espiritismo é ciência, ele é observado, pode ser estudado como fato científico. E a mediunidade é um fato científico. O grande laboratório da mediunidade é o médium. Então, a mediunidade, a partir do Allan Kardec, ela toma um caminho de estudo, de ciência, de pesquisas. E outros grandes cientistas foram pesquisando isso. Então, na realidade, conhecer o livro Atos dos Apóstolos, você vai ter um entendimento maior se você conhece o Espiritismo e conhece a mediunidade. Não estou dizendo que os outros companheiros não estudam isso, estudam, mas não têm essa facilidade de entender, compreender como o Espiritismo entende, porque a mediunidade é clara para nós. E ela é demonstrada, explicada por maiores os caminhos filosóficos e científicos, e não entendida como milagre, como uma coisa que não pode ser explicado. Então, neste capítulo, ficou Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária. Está lá no capítulo 13, se você pegar o livro, a Bíblia atualizada do Ferreira, vai lá ver no capítulo 13. No capítulo 13, que ele começa no versículo 1, aqui até versículo 3. É bem pequenininho esse capítulo, esse versículo, que ele dividiu. Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária. Ele escreveu assim, o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaé, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você veja, para você poder entender, olha como é o fenômeno mediúnico, a gente entender que fica muito mais fácil. Quem lê isto, lá na Bíblia, no Novo Testamento, lá dos Apóstolos, vai olhar como uma coisa milagrosa. Vamos ver. A igreja de Antioquia era uma das primeiras que estava formando. Tinha formado a igreja lá de Jerusalém, essa de Antioquia era uma das primeiras. Mas a Antioquia tinha um número grande de gentis. Diferente da de Jerusalém, que o número maior era de judeus. Na outra tinha também gentis. E os judeus, e tinha aqueles que eles chamam prosélitos, ou seja, gentis que aceitam o cristianismo, mas com a ideia do judaísmo. Ou seja, seguia algumas leis, como, por exemplo, fazer a circuncisão, que é como se fosse operar fimose. Tinha que fazer as mulheres usar aqueles véus na cabeça, como fazia naquela época. Mas já na Antioquia havia mais liberdade. Ou seja, o sujeito
era cristão, não havia necessidade da circuncisão, que realmente não é a importância. A importância, isso é leis disciplinares do homem, que foi lá, que não foi nem Moisés que criou essa lei vinha antes da circuncisão. Então eles ficavam brigando por coisas às vezes pequenas. E essa igreja de Antioquia, que era às vezes mal vista pela igreja de Jerusalém no início, mas depois, inclusive, a igreja de Antioquia começa a ajudar a igreja de Jerusalém, mandando dinheiro para a igreja de Jerusalém e algumas igrejas lá da Samária, da Galileia, ele manda ajuda, ele ajuda esses companheiros, que a fraternidade é um dos caminhos desses grupos. Então você vai ver, por exemplo, nessa igreja ele diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem é profeta? Profeta é médio. Não existia a palavra médio no passado. Médio é recente, foi Allan Kardec que criou essa palavra. E mediunidade também. Então essa palavra médio é a mesma coisa de profeta. É alguém que vai falar mediunizado. Era médios e mestres, porque o cara tinha conhecimentos das escrituras, do Velho Testamento, das religiões dominantes, das filosofias dominantes, tinha conhecimento. E ele diz o seguinte, havia muitos, e entre eles citam Barnabé, que é um que está no título da Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e o Saulo. Então você veja, começa aí a chamar interessante. Esse Simeão, chamado Níger, tem alguns estudiosos, escritores, que dizem que esse Simeão é o mesmo que carregou a cruz quando Jesus estava subindo naquele Monte das Oliveiras, lá para a época da crucificação. Jesus estava com dificuldade, caiu, e o soldado manda um sirineu ajudar, diz que é esse Simeão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Naquele instante, ele nem entendeu direito, mas imagina ajudar Jesus a carregar a cruz. Ajudou, não carregou, porque ninguém pode carregar a cruz do outro. No máximo que você pode é ajudar a carregar a cruz de alguém. Se alguém está carregando uma cruz pesada, você pode ser sirineu na vida desta pessoa, mas carregar não vai carregar, vai ajudar. Então eles dizem que esse Simeão, chamado Níger, porque era da cor escura, negra, que fazia parte daquele grupo, ele era descendência africana, esse camarada aqui é o mesmo. Então é muito interessante quando você vê, diz, mas você veja, ele ajudou Jesus a carregar a cruz. E ele está ajudando a explicar para as pessoas o significado da cruz. É interessante o significado da cruz, que Jesus fez questão de dizer, pega a sua cruz e siga-me. Jesus carregou a cruz, que estava escrito lá no Velho Testamento que isso ia acontecer. E ele carrega a cruz, não porque ele precisasse de carregar a cruz, mas ele estava aí na condição de mestre, de professor. Por isso que o Espiritismo olha Jesus não como Deus, olha Jesus como o irmão maior, bilhões de anos na nossa frente, que é como guia e modelo para todos nós. Então esse Simeão, chamado Níger, é o mesmo, pelo menos alguns escritores falam disso. E chama a atenção desse Manaé, que é um grande trabalhador lá do cristianismo primitivo, que tinha sido criado com Herodes, o Herodes que estava destruindo, perseguindo os cristãos. Aí, esse Herodes, ele era, parece que foi criado juntos, teve como se fosse mãe de leite dos dois. Então só que ele agora está seguindo as fileiras do Cristo, enquanto Herodes está seguindo as fileiras das trevas, porque é natural que isso aconteça. Toda vez que aparece um seguidor de Cristo, tem alguém das trevas de olho, porque não interessa que isso cresça. Mas vamos ver. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. O que é o Espírito Santo? O fenômeno mediúnico. Eles foram mediunizados, e no fenômeno mediúnico o Espírito falou.
Era assim, porque antigamente o nome era Espírito. Espírito Santo é o nome que usaram depois dos cursilhos, por causa da teologia da Santíssima Trindade. Então o Espírito usou o médium e falou, como até hoje os Espíritos usam os médios e falam. Nós não sabemos que é assim que funciona, é assim que funciona. Às vezes falam, às vezes até de uma forma simbólica, que às vezes a pessoa não entende, às vezes de forma simbólica mesmo, que não entende. Eu lembro do Chico Xavier. Ele não sabia, ainda não conhecia o Espiritismo, não tinha ninguém lá em Pedro Leopoldo que fosse. E a irmã do Chico Xavier tem um problema, e disseram para ele que na cidade vizinha, lá em Pirópolis, tinha um casal que fazia reuniões mediúnicas, e que ele foi lá, levou a irmã para se tratar, a irmã. Aí senta na mesa a irmã, o Chico na outra cabeceira, a mulher num lado, o marido da mulher do outro. A mulher era que era médio de comunicação. Então o marido lia o Evangelho, segundo o Espiritismo, e ela entrava em transe mediúnico, que é tão bem estudado o transe mediúnico, isso. Ela entra em transe e, em vez dela falar alguma coisa da irmã do Chico, ela só olha para o Chico e diz: eu estou vendo uma chuva de livros sobre esse homem, estou vendo uma chuva de livros sobre esse rapaz, uma chuva, e repete isso o tempo todo, e para a reunião. Não disse nada, a irmã do Chico melhorou, e o Chico ficou sem entender, dizendo: eu tenho que estudar, tenho que ler muito. Ora, na realidade é uma chuva de livros, mas naquele dia eles deram os livros de Allan Kardec para o Chico, e começa o trabalho. Aquele médium simples, aquela médium simples, ela estava fazendo um trabalho de grande vulto que ela nem podia imaginar como é assim. E assim a espiritualidade sempre trabalhou assim, e naquela época também. Então eles naquilo recebem a comunicação do Espírito, é comunicação mediúnica do Espírito, dizendo para aquele grupo, dizendo o seguinte: separe agora Barnabé e Saulo para que a obra que eu os tenho chamado. O Espírito disse para separar o Barnabé e o Saulo para a obra que tinha atrapalhado, porque realmente o Barnabé e o Saulo, principalmente o Saulo, vai ser o grande profeta, o trabalhador, do apóstolo dos gentis. Ele vai falar, vai abrir igrejas de muitos lugares do mundo, na Ásia, na Europa, na Turquia, vai rodar aquele mundo inteiro, vai fazendo, abrindo grupos, e principalmente abrindo com o grupo dos gentis, porque no início muitos pensavam que a mensagem de Jesus era só para os judeus, mas aí o Paulo abre e é como diz Jesus para eles: vai, leva o meu evangelho lá até para os confins do mundo. Então você veja, no fenômeno mediúnico, o Paulo recebe a mensagem que tem que levar, mas ele recebe uma comunicação para isto. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, os despediram. Então você veja, o Paulo, naquele instante, o Paulo e Barnabé estava iniciando o que ele chama a primeira viagem missionária do Paulo. É uma viagem que ele vai, muitas cidades ele vai, inclusive vai sofrer, vai ser preso, vai apanhar, vai fugir, mas ele vai abrindo núcleos e vai usar a técnica que inicial o Pedro usou. E a técnica que o Estevão usou lá no início. Ele começa geralmente falando em uma sinagoga, mostrando porque a sinagoga era mais fácil de entender a ideia do Deus único, porque já fazia parte do trabalho dela. Pelo conhecimento do Velho Testamento, era mais fácil apontar que vários profetas apontavam que o Cristo vinha. E ele vai dizer: e o Cristo chegou e vocês não entenderam, e crucificaram, e mataram o Cristo, mas o Cristo continuou vivo, como todas as pessoas continuam vivas. Ninguém morre, o Espírito não morre, só que Jesus aparece para eles, e Jesus, além de continuar vivo, ainda lembra para eles que depois vai mandar o Espírito da verdade, o Consolador prometido, para relembrar tudo que ele tinha ensinado. E depois vai mandar. E o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que vem relembrar todo o ensinamento de Jesus, é o Espiritismo. E as pessoas estão esperando a volta do Cristo. O Cristo já voltou.
está relembrando, e o Espiritismo vem relembrar, só a compreensão mediúnica, filosófica do Espiritismo, para você entender esse encaixe aqui fantástico que está lá no livro dos Atos, um livro fantástico que o professor Lucas escreve para nós como um grande historiador que ele também é. Então essa lição, Barnabé e Paulo, a primeira viagem missionária, ele está iniciando nesse capítulo, que vai ter lições fantásticas para todos nós, que o Paulo, sem sombra de dúvida, foi um grande gigante daquele cristianismo nascente. Meu irmão, que Deus te guarde, te abençoe, que a fortaleza do Paulo acorde na tua alma as possibilidades imensas que tem dentro de você. Que Deus te abençoe, muita paz para você, para a sua família, para os seus amigos, encarnados e desencarnados. Até o próximo encontro nosso.